estava meditando hoje e algo veio ao meu coração para eu compartilhar com vocês. Zacarias capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. E quando nós estivermos lendo, eu quero que você receba essa palavra. Amém? Zacarias 2, verso 1. Você está comigo? Tornei a levantar os olhos e vi. E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, eu vos espalhei como os quatro ventos do céu. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, eles virão a ser presa daqueles que o serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Diga, de novo, escolherá Jerusalém. Diga comigo assim, de novo, Deus me escolhe. Amém? Diga, de novo, Deus me escolhe. Cale-se diante dele toda a carne, porque ele se levantou da sua santa morada. Agora, capítulo 3, verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e estava à mão direita dele Satanás para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, diga aquela que ele escolheu de novo. O Senhor te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Diga eu, a própria. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. Josué disse, a Josué disse, eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E eu disse, ponham-lhe o turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça o turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E preste atenção nessa parte aqui. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Vamos orar aqui. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor revelação, discernimento, que o teu Espírito continue falando conosco, em nome de Jesus, nos edificando, Pai. Amém. No capítulo 2, a gente viu um homem indo medir Jerusalém. Ok? O anjo ia medir Jerusalém, com um cordel para medir Jerusalém. No capítulo 3, quem está sendo medido é Josué, o sumo sacerdote. Né? Então, a gente tem aqui Deus medindo Jerusalém e Deus medindo o sacerdote.
Deus está avaliando Jerusalém e está avaliando o sacerdote. Quando Deus está, através do anjo, medindo Jerusalém, ele faz uma promessa. Ele diz que escolheria Jerusalém de novo. Apesar dos pecados de Jerusalém, ele escolheria Jerusalém outra vez. Escolheria Jerusalém novamente. Se o povo se afastasse da filha da Babilônia, esse povo cresceria de tal forma que eles seriam como uma cidade sem muros. Mas não porque seriam uma cidade exposta, mas porque eles seriam tão numerosos que o próprio Senhor seria um muro em volta de Jerusalém. Amém? Um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Quando Josué está sendo medido, o sumo sacerdote, ele também traja vestes sujas diante do Senhor. E Satanás estava lá para se opor, para acusar, para condenar. Mas o Senhor repreendeu a Satanás e trocou as vestes de Josué, colocou um turbante sobre a cabeça de Josué e deu uma instrução para Josué. Se você obedecer, se você ouvir a minha voz, se você andar nos meus caminhos, agora que coisa gloriosa, te darei acesso no meio desses. Desses quem, gente? Dos anjos. A visão de Zacarias foi do mundo espiritual. Como é que Josué teria acesso ao ambiente onde os anjos estão? Ele seria transladado? Não, através do ambiente de oração. Através da oração, Josué estaria diante do Senhor, tal qual aqueles anjos. A oração, gente, ela é algo poderoso, porque ela nos leva diante do Senhor, assim como aconteceu com Josué. A Bíblia diz que a oração dos santos é recolhida em taças de ouro. Isso significa que quando nós oramos com toda a nossa fé, essas orações são recolhidas e são levadas diante do Senhor. Isso é uma grande bênção. Mas outra coisa, querida, é em oração você ter acesso à presença de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Você tanto é Jerusalém, no sentido de ambiente, ok? Agora eu estou falando da sua parte física, da sua carne, do seu osso, da sua mente, das suas contas, da sua casa, das suas responsabilidades, do seu dia a dia. Você é Jerusalém. Mas agora quando eu falo do seu homem interior, você é Josué, você é sacerdote. Eu sou sacerdotisa do Senhor. Então Deus estava medindo tanto Jerusalém, quanto estava medindo o sacerdote. E esses dias da igreja na terra, são esses dias aqui. São dias em que Deus está medindo a sua casa, porque a Bíblia não diz que o julgamento viria primeiro pela casa do Senhor, não é assim? E o julgamento de fato está vindo primeiro sobre a casa do Senhor. Deus está medindo Jerusalém, mas Deus também está medindo os sacerdotes. Mas tanto para um lado quanto para o outro, a gente vê nesse texto de Zacarias a intenção de abençoar, de restaurar, de transformar da parte de Deus. Você percebe que embora as vestes de Josué estivessem sujas, Deus não deixou nem Satanás falar. Por que Deus não deixou Satanás falar? Porque se o coração de Josué não estivesse arrependido, Josué nem lá estava diante de Deus. Amém? Nem lá estava. Então você não precisa se preocupar com Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Foque seus olhos na sua Jerusalém e no seu sacerdócio. Amém? Foque os seus olhos na sua Jerusalém, no melhor que você puder. Na sua casa, ser um ambiente de oração, de adoração, um ambiente de louvor. Nas suas coisas, na maneira como você lida com as pessoas, no seu dia a dia. E também cuide da sua casa sacerdotal. Porque se você fizer isso, como Deus diz para Josué, Deus diz para mim e para você, Ele vai nos dar acesso na sua presença. Amém? Então esses são dias disso. Deus tem medido a sua igreja. Não precisa se preocupar em fazer nada com as suas próprias mãos. Deus sabe fazer as coisas. Amém? Mas se tem algo que a gente precisa fazer, é colocar a nossa vida diante do Senhor. Amém? É Deus quem faz passar de nós a iniquidade. É Deus quem perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades.
Queridos, Ele é a nossa única fonte. E a promessa de Deus para Josué aqui não foi: eu vou te dar riquezas, eu vou te dar isso, ou eu vou te dar aquilo, como Deus até prometeu para outros. Mas aqui especificamente, Ele falou: eu vou te dar acesso através desse ambiente de oração. Amém? Ou seja, todas as vezes que você precisar lavar suas vestes, você vai ter acesso. Todas as vezes que você precisar trocar as suas vestes, você vai ter acesso. Todas as vezes que Satanás precisar ser repreendido, você vai ter acesso. Coração na presença de Deus. Um coração avivado, um coração incendiado. Deus recebe isso, gente. Deus vê isso. E a gente precisa responder, sabe, ao clamor do Espírito Santo nesses dias. Eu sei que todos nós temos uma rotina e uma série de demandas. Mas nós precisamos entender que o nosso lugar de oração, ele pode se tornar tão poderoso que as outras coisas do restante do seu dia só serão uma consequência daquele lugar de oração. Você está comigo? Isso pode ser tão poderoso. Hoje à tarde, irmãos, desde que eu cheguei de Maceió, eu estou sentindo umas coisas estranhas no meu corpo. Não é uma gripe exatamente, mas febre vai, febre vem, febre vai, febre vem. Calafrios e uma sensação como se eu estivesse em constante cãibra, né? Às vezes até o couro cabeludo aqui, uma sensação como se eu estivesse com cãibra. E nos pés também. E ontem eu fiquei deitada, enrolada, ali. E veja, mesmo quando nós estamos debilitados fisicamente, eu tive um tempo de descanso, mas foi descanso, quer dizer, para as crianças, né? Para mim, foi um rojão muito pesado de uma sequência de ministrações. E eu estava cansada fisicamente e o corpo sentindo. Ontem mesmo teve uma hora que eu me toquei e eu mesmo senti tão quente que eu estava. Minha madrugada foi do mesmo jeito. Muita febre. O corpo como se eu estivesse com cãibra. Dor em todas as articulações. E assim, sem uma coriza, sem uma tosse. Aquela luta ali. A minha mãe perguntou assim: você já orou? Eu falei assim: não, mãe, eu não orei ainda não. Realmente eu não tinha orado sobre isso. Às vezes eu sou tão... O meu ambiente de oração é um ambiente tão leve. Eu estou tão acostumada a Deus cuidar das minhas necessidades que às vezes eu nem oro por cura. Eu não oro pedindo coisas. É muito raro eu orar por alguma coisa que não seja as coisas que vocês me viram orando aqui. Fui para o meu quarto e comecei a buscar o Senhor, sentei na minha cama. Também não orei por cura. Não orei por cura. Comecei a orar, Deus me deu essa palavra, derramei a minha alma e tal, diante de Deus. Minha casa estava de perna para cima, a gente chegou de viagem, não tive força para nada. A menina lá da dona limpeza que me ajuda, eu dispensei ela hoje, porque eu não ia ter condição de dar assistência nenhuma a ela. Mas eu levantei do quarto, fui para a sala, para a cozinha, lavei os pratos, e olha que eu estava de um jeito que se eu visse água, eu arrepiava igual gato. Lavei os pratos, fiz cuscuz, ajeitei a janta. Você perguntar: pastora, você estava bem para fazer isso? Fisicamente, não. Não estava. Fui caminhando, continuei. Igor, você vai para a igreja hoje? Eu falei: vou. Vou para quem vai dirigir o culto hoje? Eu falei: eu. Ele olhou assim. Falei: eu vou. Eu vou. E fui lá, me vestindo, me arrumando. Minha primeira refeição foi hoje. Um pratinho de sopa com um pão. Porque eu não conseguia comer nada. Mas, irmãos, até nesse momento de fragilidade, Deus me mostrou em sonho tudo que eu precisava ver. Até quando a gente está fraco, o poder de Deus nos visita. E se eu puder colocar isso na sua cabeça, de que você não precisa se preocupar com nada, se a sua vida estiver no altar. Poxa, gente, eu ganhei meu ministério. Se você for para a presença de Deus, parar de depender dos homens,
Parar de depender do favor dos homens. Sabe, confiar no Senhor. Viver seus processos em Deus. Caminhar com o Senhor. Você vai sair desse ambiente raso. Nós vamos ser crentes com raízes. Você está comigo? Gente valente. Amém? Vocês estão debaixo de uma unção de ousadia, viu? Que a pastora de vocês não é de arredar o pé das coisas, não. Precisa ser valente. Inclusive na sua vida de oração. E mesmo quando você estiver fraco, diga para o seu lado, Deus não vai perder a oportunidade. Nem que seja de lhe mostrar em sonho o que você precisa ver. Essa é a vantagem de você não ter ninguém menos do que o Senhor como sua retaguarda. Você está comigo? Eu estou falando tudo isso para te fortalecer, para te animar. Amém? Porque tudo isso reflete a nossa vida de oração. Não vá para a sua vida de oração como um pedinte. Não vá para a vida de oração como um esmoléu. Não vá para a sua vida de oração. Irmão, não faz isso. Não faz isso. Vá para o seu melhor lugar. Eu estava comentando no carro vindo para cá. Eu vejo muita gente queixando do ministério. E principalmente quando a gente viaja, né? Está todo mundo tão cansado, o ministério é tão pesado. E tal. E você? Eu digo, não, meu ministério não é pesado, não. E eu não estou dizendo isso com hipocrisia nenhuma. Diante de Deus. Diante de Deus. Meu ministério é minha paixão. É o que Deus me chamou para ser e fazer. Sabe? Então eu queria que você aliviasse suas cargas. E procurasse a vontade de Deus para a sua vida. Mexe nas estruturas que precisarem ser mexidas. Eu já dei testemunho para vocês. No ano retrasado, quando as coisas apertaram, meus filhos estudaram numa escola pública. Isso não fez dele menos inteligente, não. Aprenda a mexer nas coisas. Irmão, sai do jugo do diabo. Saia do jugo do diabo. Cresça. Cresça. Não seja escravo de um sistema, não. O ano que vem eu estou pensando seriamente, se os meninos vão para a escola, você fica no homeschool comigo? Tome sua vida na sua mão. Você compreende o que eu estou falando? Tome sua vida na sua mão. Encare as coisas. Porque isso reflete na sua vida de oração. Isso reflete. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Quando a gente vai para esse lugar, que é um lugar que eu já trilho com Deus há alguns anos, se prepare para surpresas do Senhor. Mas eu fui tão abençoada esse final de semana. Eu fui tão abençoada. Cansada. Mas eu fui tão abençoada, tão cuidada, tão mimada por Deus. Em todos os sentidos possíveis que vocês imaginarem. Em todos os sentidos. Coisa que eu nem imaginava. Coisa que eu nem pedia a Deus. O Senhor fez. Então, descanse o seu coração nas mãos do Senhor. Aqui a gente tem na igreja o Eliakim, André, Lucas. Eles me motivam muito. Lucas, pastora, grava. Vamos para o Spotify. Eliakim, André, Rê. Bora, pastora, para a internet. Bora, faz. Gente, eu sempre cuidando das coisas da igreja. E sem eu fazer nada, gente. Só fazendo o que Deus mandou fazer. Tanta gente se mata para algumas coisas. Simplesmente Deus me colocou lá. O Senhor abriu portas para a minha vida, para a minha casa, que só Ele poderia ter aberto. A nível de nação. Porque Deus cumpre o que Ele diz. E vocês sabem, tanto quanto eu, que vocês nunca me viram orar aqui na igreja por promessas cumpridas. Sempre disse para vocês que as promessas que eu escuto de Deus, eu boto numa caixinha, não é assim? Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, está lá na caixinha. Eu sigo minha vida dentro daquilo que eu tenho que fazer. E eu quero dizer para vocês, vocês também estão debaixo desse mesmo espírito. De descanso, de valentia, de uma vida de oração eficaz. Amém, queridos? Então, preste atenção. Deus está medindo Jerusalém e está medindo você. Mas não para te condenar, mas para trocar suas vestes. Para colocar um turbante na sua cabeça. E para te dar lugar entre os anjos. Não perca essas coisas.
atribulado, mexe no que tiver de mexer. Eu estou com vontade de falar mais sobre isso. Nessa mesma época que eu coloquei os meninos na escola pública, eu lembro que eu olhei uma casinha na Aruana de 1 quarto. Detalhe, nós já estávamos aqui nesse prédio, viu? Eu olhei uma casinha na Aruana de 1 quarto. O aluguel era R$700 ou era R$600 na época. E eu estava disposta a ir para aquela casinha. E eu lhe digo, irmão, não era com sofrimento, não. E eu estava saindo de um condomínio de luxo na praia. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando você não tiver o seu coração apegado às coisas, você vai ter todo o favor de Deus para você. A questão é onde está o seu coração. É onde está o seu coração. Eu nunca coloquei preço para pregar em lugar nenhum. Nunca. 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 Mas o Senhor me honrou. Já dizimei. Aprenda a confiar no Senhor. Descanse no Senhor. E tome sua vida na sua rédea. Tire sua mão do diabo. Pare de culpar terceiros. Tome sua vida para você. Seu ministério, suas coisas. Tome na sua mão. Minha mãe, minha avó, minha tia, meu marido. Moço, pegue para você sua vida. E vai para a presença de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Amém? Não estou 100% não, mas já estou quase boazinha. Amém, gente? Então Deus está medindo você. Deus está medindo Jerusalém. Mas para melhor. Amém? Para melhor. Como igreja, nós só vamos crescer. Nós vamos entrar em todos os lugares que Deus tiver para a nossa vida nessa cidade. E onde mais Ele quiser nos enviar. E você está debaixo dessa mesma graça, dessa mesma unção. Não perca isso. Amém? Você não tem outro exemplo a não ser esse que eu estou dando para vocês. O Senhor está medindo você. E Ele não está nem preocupado com o que o diabo tem para lhe acusar. Amém? E Ele não está nem preocupado com isso. Se o meu coração e o seu estiver na mão de Deus, isso faz toda a diferença. Amém, gente? Glória a Deus. Alguém quer dar algum testemunho? Falar alguma coisa? Se quiser, a oportunidade está aberta.